No ar, Unidos contra o Câncer. Seu podcast semanal sobre saúde, dicas e variedades. Aqui no Unidos contra o Câncer, Dr. Renato Marinho recebe especialistas e amigos que vão lhe informar através de um papo legal tudo o que você precisa aprender e estar atento. Unidos contra o Câncer, agora na Melodia. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui no podcast Unidos contra o Câncer no YouTube. Também aos ouvintes da Rádio Melodia FM 87.9, Vitória da Conquista, e também quem está aí nos acompanhando no Instagram. A gente, com esse projeto, podcast Unidos contra o Câncer, o nosso objetivo é sempre trazer convidados que sejam profissionais, que tenham ligação na atuação dentro da parte oncológica, pacientes com suas vivências, pessoas que estão aí nessa luta, né, contra o câncer e que sempre tem algo a nos acrescentar. Cada vez, né, em cada episódio, o nível só vai aumentando e o nível hoje está às alturas, né? Chega a estar branco, chegou nas nuvens hoje, né? Então, hoje nosso tema, no nosso episódio de hoje, vai ser Agosto Branco, Unidos contra o Câncer de Pulmão. Hoje a gente tem a participação mais que especial da pneumologista, a doutora Damilis Sandes, que é a coordenadora da pneumologia no Núcleo de Atenção Respiratória do Hospital SAMU, que tem sua residência em clínica médica na Santa Casa de Misericórdia da Bahia, no Hospital Santa Isabel, e residência em pneumologia na UFPA, Hospital Universitário Edgar Santos. Sempre agradecer a todos que estão aí nos acompanhando. Lembrar, a gente não é youtuber profissional, mas a gente sempre lembra de deixar, né, a curtida, compartilhar, deixar os seus comentários e se inscrever, né, naquele sininho, se inscrever para poder sempre estar mostrando quando estiver ao vivo, estar participando e trazendo as dúvidas e nos ajudando a crescer esse projeto, que é muito importante, que é uma iniciativa, né, uma iniciativa social para que a gente possa levar informações de qualidade nesse mundo hoje cheio de fake news. Então, nada melhor do que trazer informação de qualidade. Vou deixar aqui, né, apresentar a doutora Damilis Sandes e já se apresentar, né, a todos que estão aí nos acompanhando e falar quem é Damilis e o que motivou a seguir nessa carreira da pneumologia. Muito bem, boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui, né, falar de um tema tão importante que é o Agosto Branco. E é muito importante a gente chamar a atenção de compartilhar informações corretas, fontes seguras, né? Como o Renato falou, nesse momento de fake news, a gente ter fontes seguras de informação faz toda a diferença, né? Então, o câncer de pulmão em especial é um câncer que dá pra gente trabalhar bastante coisa. Apesar dele ser assustador, grave, ele mudou muito e nós temos hoje rastreamento e nós temos uma consciência maior do que são fatores de risco importantes. Então, é muito importante a gente falar sobre o tema o ano todo, né? Mas, em especial, separar esse mês de agosto para isso. Então, assim, escolhi a pneumologia já tem alguns anos, já tô velhinha. Mas o Botox tá em dia, mas eu tenho alguns aninhos. E a pneumologia é a minha paixão, assim, sou perdidamente, né, apaixonada pela especialidade, pelo pulmão, por todas as patologias, né, e por todo o funcionamento. E aí tem, desde 2018, 2019, que eu tenho vindo, eu antigamente trabalhava em Salvador, eu tenho vindo para Vitória da Conquista e região, eu trabalho também em Brumado e Livramento, que são cidades que moram no meu coração. E vim para o interior, sou conquistense, né? Então, sempre quis voltar para perto da família e voltar para minha cidade, realmente. Então, a gente, com o passar dos anos, vai só fortalecendo mais, né? Crescendo, aprendendo mais, nos desafiando mais. Né? Momentos como esse, falar sobre o tema. A gente vai conversar muito sobre também discussão multidisciplinar, que é a linha de cuidado do paciente oncológico, né? Então, o paciente oncológico é um paciente que precisa de um suporte muito grande, de diversos profissionais envolvidos nesse cuidado. Então, a gente tem essa interação, isso é muito importante. Os estudos mostram, né, que esses pacientes evoluem de uma forma muito melhor. Então, a gente ter esse momento de troca, de divisão, é fundamental. Então, só agradecer por estar aqui. E para quem aí está na medicina, que está ingressando, o que é que motiva a pessoa a ser pneumologista? Essa é uma grande questão. Vou contar uma informação aqui para vocês interessante. A Bahia ficou 7 anos sem residente de pneumologia. Até que a minha turma foi a primeira. Então, eu fui a primeira residente depois de 7 anos sem residente.
porque é uma especialidade realmente menos procurada, né? Tem várias questões, algumas especialidades mais concorridas, e aí ficou esse período grande sem. E aí, depois da minha turma, todas as vagas vêm sendo preenchidas com concorrência e mudou esse cenário. Então, nós temos uma leva de pneumologistas novos agora, muito bacana, né? Mas a gente teve um hiato formando pouco pneumologista, né? Mas é uma especialidade muito rica. É uma especialidade que abrange a parte ambulatorial, a parte hospitalar, a parte de medicina intensiva, de UTI, né? A parte de procedimentos como broncoscopia, né? A função pulmonar, né? E outros procedimentos aí que nós podemos estar mais próximos, né? Então, é uma especialidade que tem a parte ambulatorial, a parte hospitalar e a parte hospitalar também da medicina intensiva, né? Então, eu acho que é uma especialidade que ainda, né, apesar de ter tido essa leva que se formou recentemente, ainda somos poucos, né? Você vê que a gente conta assim na mão os pneumologistas e a gente sabe o nome de todos eles. Não é comum isso nas outras especialidades. Então, nós somos poucos. A gente mora numa cidade aqui que tem muita doença respiratória, né? Pela variação climática, a questão de umidade, né? E a sazonalidade. Então, é uma cidade que demanda muito, né? Mas de forma geral, assim, eu acho que falta pneu no mundo. Uma virada de chave foi a Covid, né? Virada de chave, a o pessoal lembrou que tinha pulmão, né? Isso, eu falo. É isso que eu sempre falo. Que a gente só lembrava que tinha coração, né? No máximo o cérebro. Mas o importante era o coração. E aí a Covid veio e mostrou como a saúde respiratória é importante. Foi um desafio muito grande, né? Para nós, pneumologistas, e nós tivemos a ajuda porque nós não éramos suficientes. Então, os clínicos, os infectologistas, né? Os intensivistas nos ajudaram e a gente aprendeu muito, né? Também, hoje a gente consegue saber realmente, né? Como funciona a doença e o que faz sentido na condução da doença. Então, a Covid mostrou o pulmão para o mundo, né? E mostrou como é importante. Eu falo para meus pacientes que o pior sintoma que eu acho que existe é falta de ar, que a gente chama de dispneia, né? Porque eu acho que dor, náusea, outros sintomas a gente consegue controlar e consegue administrar. Mas a falta de ar é muito angustiante, né? Então, é muito importante lembrar da saúde respiratória por conta disso. E como é que foi até você assumir hoje a questão da pneumologia, da atenção respiratória lá no Hospital SAMU? Como é que foi até você chegar nesse ponto hoje? Então, assim, como eu falei, nós somos poucos, né? Então, eu entrei nesse desafio aí sozinha, na verdade, desde 2018, 2019. Então, eu fiquei como pneumologista única do hospital esses anos todos. Esse ano, graças a Deus, nós estamos agora, crescemos exponencialmente. Nós estamos com mais 2 pneumologistas, que é a doutora Natália e a doutora Manuela. E isso acrescenta muito, né? E fortalece o serviço, promove a especialidade, promove o cuidado. Então, hoje tem esse crescimento. Mas, nesses anos que eu fiquei, assim, pneumônica lá, né? Eu pude montar o laboratório de função pulmonar junto com o hospital, né? Conduzir. A gente tem lá a pletismografia, que só tem aqui no interior da Bahia. Para as pessoas que às vezes não sabem, o que é essa função respiratória? O que é de exame que vocês fazem, assim? Perfeito. Então, assim, tem a função pulmonar simples, que é a espirometria, né? Então, a gente faz no consultório, a gente faz através da manobra do sopro, e esse exame vai mostrar a nossa capacidade pulmonar, os nossos volumes pulmonares, os nossos fluxos. Então, a gente consegue detectar doenças respiratórias, doenças obstrutivas, como asma, DPOC, doenças restritivas, como fibrose. Isso vai impactar na condução da doença, então você vê se você está perdendo função pulmonar a cada ano, né? Ou se você, com o tratamento, está conseguindo manter uma estabilidade ou recuperar essa função pulmonar, como no caso da asma, né? Então, essa é a espirometria simples. A pletismografia que a gente faz, ela é um pouco diferente porque ela funciona uma espirometria dentro de uma cabine. Então, quando ela funciona dentro de uma cabine, eu consigo, através de cálculos matemáticos, estabelecer o quanto de ar que saiu do pulmão, no sopro do exame, e o quanto de ar que ficou no pulmão. Porque o ar que fica no pulmão, depois que a gente tem uma expiração forçada, então quando a gente solta todo o ar do pulmão, fica ainda por ar dentro do pulmão, né? Ele não sai 100%. Então, medir esse volume, que a gente chama de volume residual, muda
com uma precisão muito maior os diagnósticos das doenças respiratórias. Então, a gente consegue calcular a capacidade pulmonar total, sabendo o volume residual, que é o que fica no pulmão após uma respiração forçada. Quando a gente coloca essa espirometria dentro de uma cabine de vidro, sabendo quais volumes tem ali dentro. E a gente tem também a medida da resistência, que não tem na espirometria. Então, tem doenças que vão ter uma resistência elevada, como as doenças obstrutivas, onde o brônquio está mais fechado. E a gente tem a difusão de monóxido de carbono, que a gente faz a inalação do monóxido de carbono e a gente consegue avaliar a passagem do oxigênio do alvéolo para o sangue. Então, é um parâmetro muito sensível, né? Que a gente consegue detectar doenças respiratórias de uma forma muito mais cedo e ver como é que está sendo realmente a oxigenação, a ventilação daquele paciente. Então, a gente faz lá a pletismografia, a gente faz o teste da caminhada de 6 minutos, que é um teste muito bacana, que a gente coloca o paciente para andar numa metragem calculada para a idade, para, né, a condição dele, o que é estimado, altura, peso, e a gente coloca esse paciente para caminhar em um percurso pré-estabelecido e fica avaliando o grau de cansaço, o grau de falta de ar, a frequência cardíaca, a frequência respiratória e a saturação. Então, esse paciente ele pode aumentar a frequência cardíaca e cair a saturação no esforço, com 300 metros de caminhada. Isso também é um fator que muda pra gente. Paciente pré-operatório, né? Quando a gente precisa de um teste além da função pulmonar para avaliar esse paciente, né? E os pacientes com doenças crônicas de forma geral. Então, a gente faz o teste da caminhada também. Outra coisa que também não é muito falada e é super importante, que é a manovacometria, que é a medida das pressões torácicas. Então, eu brinco com meus pacientes que a gente não respira com o pulmão, a gente respira com os músculos da caixa torácica. Então, eles contraem e relaxam, né? E fazem o ar entrar e sair. Então, se eu tenho uma musculatura fraca, isso aconteceu muito no Covid, a fadiga muscular, né? Então, eu tenho uma musculatura fraca ou em outras doenças, como miastenia graves, né? Esclerose, que acometem, polimiosite, que acometem a musculatura. Você pode ter também uma redução da capacidade pulmonar por um músculo fraco, né? O paciente que também DPOC, que acaba consumindo muita musculatura. Então, a gente consegue medir essas pressões também. Isso é um dado que também é muito valioso para a gente. Então, a gente conseguiu fazer um laboratório de função pulmonar que a gente avalia todas essas coisas. Então, olha como é importante você passar por uma avaliação, né? Às vezes a gente faz um eletrocardiograma, faz um ecocardiograma, mas a gente não para ver a função pulmonar. E isso é tanto importante, tanto para os pacientes, aí a gente vai entrar na questão de câncer de pulmão, que isso é um parâmetro importante até depois para ir para uma cirurgia, Exato. Como também até para pessoas que estão fazendo tratamento e que às vezes você não sabe até que ponto que alterou a função pulmonar, alguma droga que você usou. E sem falar que até pessoas que são atletas, até isso também tem uma importância também de você acompanhar essa parte. Agora entrando no agosto branco. O que é esse agosto branco? E conta aí pra gente o que é câncer de pulmão. É só uma doença? Me conta aí pra gente, a gente entrar no nosso título de hoje. Então, eu acho que todo mundo vai ficar meio surpreso com algumas informações, né? Sobre o câncer de pulmão. Primeiro, que é o câncer que mais mata no mundo. Ninguém acredita nisso, né? Como assim é o câncer que mais mata no mundo? Porque não se fala muito de câncer de pulmão, né? Às vezes se fala muito de mama, né? Se fala muito de próstata, de intestino. Mas o câncer de pulmão não é muito falado. Mas ele é o câncer que mais mata no mundo, tá? Então, por ser um câncer agressivo, ele não é o mais frequente. Mas ele é o que mais mata, porque ele é extremamente agressivo. Graças a Deus, essa história tem mudado nos últimos 10 anos, né? A gente vai conversar sobre isso. Mas é um câncer que tem um prognóstico ruim, né? E é um câncer muito silencioso. Então, você tem aí o surgimento de um nódulo pulmonar milimétrico. Ele vai crescendo gradualmente, devagar. E isso não vai te gerar sintomas, a depender do local que ele estiver, né? Então, não vai dar dor, não vai dar tosse, não vai dar cansaço. A doença vai crescendo. E aí, quando você vai detectar, a doença já está avançada. Muitas vezes até acometendo outros sistemas, né? Por isso que é muito importante, nesse agosto branco, a gente falar sobre rastreamento. Então, hoje, assim como a gente tem um rastreio para mama, a gente tem um rastreio para próstata, intestino, a gente tem um rastreio para o câncer de pulmão, que é feito com a tomografia computadorizada do tórax, né? Um exame simples, sem contraste. E a gente faz aí a partir dos 50 anos nos pacientes que fumam há mais de 20 anos, pelo menos uma carteira por dia.
e que estão fumando ainda ou que pararam de fumar nos últimos 15 anos. Então, esse perfil de paciente tem que fazer rastreamento com a tomografia de tórax uma vez no ano, né? Acompanhar com o especialista, também para identificar outras doenças tabaco relacionadas, né? Então, é muito importante a gente falar que o câncer de pulmão é o câncer que mais mata no mundo e é o câncer que tem rastreamento. E por último, eu acho um dado também fantástico, é que 85% a 90%, vamos botar 90% do câncer de pulmão é causado pelo cigarro. Olha isso. Então, é um câncer que pode ser evitado na grande maioria dos pacientes, né? Então, naqueles 10 a 15% que não são tabagistas, pode ter outras doenças pulmonares prévias, ou tabagismo passivo, ou exposição a algumas substâncias como amianto, né? Mas é um câncer que é causado pelo cigarro. Então, é um câncer evitável, né? Então, eu acho que a questão de ser um câncer evitável, de mostrar a importância da cessação de tabagismo e que a qualquer momento que você pare de fumar, você vai estar ganhando tempo, né? Então, a gente vê, assim, que 20 minutos sem a nicotina já tem uma melhora da pressão arterial, que 1 hora já tem uma redução de eventos cardíacos, e a partir dos 10, né, dos 15 anos, você tem uma redução absurda do câncer de pulmão, né? Então, a cada minuto sem fumar, você tá ganhando já, né? Então, quanto antes parar de fumar, melhor. Se você fuma ou parou de fumar nos últimos 15 anos, fazer o rastreio do câncer de pulmão, porque a gente tá falando de um câncer muito agressivo, que graças a Deus, nos últimos 10 anos, novamente, a gente tá tendo uma gama de tratamento maior, né? Com a imunoterapia, são medicações que agem ali em mutações e que a gente pode ter uma resposta ali individual, né? Muito melhor, com prognóstico melhor. São medicações também com potencial de toxicidade pulmonar, né? Que são efeitos colaterais relacionados à droga bem menores, né? Então, é um futuro muito promissor. Nós temos o surgimento de muitas aí, Renata, é mestre, porque os nomes são todos muito difíceis, mas a gente tem que saber cada um deles, porque pode ter também efeitos deletérios para o pulmão, né, em alguns casos, mas como eu falei, essa incidência ela é menor do que as drogas antigas, né, que a gente utilizava. Então, assim, é um câncer que a gente está vendo o cenário mudar, né, com essas novas drogas nos últimos 10 anos. Então, isso pode fazer toda a diferença. É muito importante a gente falar. E percebe diferença, assim, de paciente, o câncer de pulmão num paciente geralmente é diferente de outro? Como é que vem sendo essa hoje? Porque quando a pessoa fala de câncer, a pessoa às vezes acha que é uma doença e antes era mais de 100 doenças, hoje é quase 200. O câncer de pulmão, ele tem diferença entre eles, assim? Tem. Então, nós temos alguns subtipos, né? Mas, de forma geral, a gente vai ter um tipo que é muito agressivo, que é o pequenas células. Então, é um tipo histológico, onde é uma doença mais avançada. Ela cresce mais rápido, ela evolui mais rápido, né? Com uma chance de disseminação muito alta. Então, o adenocarcinoma, que aí a gente tem vários outros subtipos, né? Como lepídico, mucinova, esses nomes são mais complicadinhos. Mas, assim, tem o adenocarcinoma, que é um câncer que com os tratamentos novos, a gente tem visto uma resposta muito, muito bacana. Esse paciente com câncer de pulmão, como eu falei, a doença ela é silenciosa. Então, é um paciente que vai passar muito desapercebido, ele vai estar se sentindo bem, né? E aí, quando vem os sintomas, você pode estar com a doença mais avançada. Ou pode estar em um local do pulmão que te gere sintoma. Por exemplo, você tem um nódulo que cresceu pertinho da parede torácica, né, pertinho da pleura, que é a membrana que cobre o pulmão, que é bem inervada. Então, você sente dor. Então, é um sinal de alerta. Se está doendo, está incomodando, eu vou procurar um médico, né? Então, esse paciente do câncer de pulmão, hoje, a gente tem um tratamento também muito global dele. Então, a gente vai identificar se ele tem outras doenças tabaco relacionadas, né? Como a DPOC ou a fibrose pulmonar. Tratar essas doenças para esse paciente ter uma qualidade de vida melhor, ter uma funcionalidade melhor, né? É claro que o tratamento para o câncer de pulmão curativo é a cirurgia, né? Mas não são todos os pacientes que vão ter indicação cirúrgica pelo grau da doença ou por fatores próprios do paciente, né? Como uma função pulmonar muito baixa,
né, desse paciente pós-cirurgia, ele tem que se manter com qualidade de vida, né, com uma performance boa que faça ele continuar a viver bem. Então, a gente tem que avaliar muito bem esse paciente antes de uma cirurgia, né? Os pacientes brincam, mas doutora, eu vou ficar sem um pedaço do pulmão? Se a função pulmonar permitir, a gente faz um monte de cálculo matemático lá e calculou como você vai ficar depois de tirar aquele pedaço do pulmão e você vai ficar ótimo sem aquele pedaço do pulmão, né? Não tem problema nenhum. Graças a Deus a gente consegue administrar isso bem. Então, esse paciente é um paciente que a gente vai ter que ter um olhar assim muito integral, né? Do pneumologista, do oncologista, da psicologia, da enfermagem, do radiologista, que é o médico que vai avaliar essa tomografia, né? A gente tem que ser amigo, assim, do radiologista, para cada lesão, cada nódulo, a gente estudar bem. O patologista, que é quem vai receber a biópsia e saber qual é o subtipo daquele câncer e, a partir daí, mudar a história também da doença, né? Então, todo mundo muito junto. A gente tem agora na cidade também o PET, né? Que é um exame, é uma tomografia de corpo inteiro, vamos dizer assim, que tem a capacidade de avaliar um risco de câncer maior em lesões que captam a substância dele, né? Pode acontecer em doenças inflamatórias infecciosas também, mas é muito sugestivo no câncer. Então, consegue dar um rastreio, assim, uma olhada no corpo todo, né? Então, o médico nuclear, que é o que faz o PET, também tem que estar perto da gente. Então, é uma equipe muito grande, todo mundo em prol do cuidado do paciente. E esses pacientes em relação, né, ao tabagismo, que é grande fator aí, né, de risco, como que vem sendo a abordagem desses pacientes, né, que tem um risco muito grande, que você já imagina que vai desenvolver um câncer de pulmão, ou já tem um diagnóstico, está em tratamento? Como é que nessa situação, você como pneumologista, essa abordagem do tabagismo nesses pacientes, assim? Ótimo. Então, assim, eu sempre falo que parar de fumar é difícil, mas é possível, tá? E a gente tem que entender que é difícil porque o tabagismo, ele está relacionado à nicotina, a uma dependência química e psicológica. Então, é um tratamento também muito individual. Você vai avaliar esse paciente, a gente tem uma escalinha simples, antiga, que é a escala de Fagerstrom, que vê ali o nível de dependência de nicotina desse paciente, né? Então, com perguntas simples, da forma como ele fuma durante o dia, né? Se ele acorda para fumar, se ele fuma logo menos de 5, 10 minutos depois que acordou, né? Então, esse é um paciente que tem uma dependência maior à nicotina. Então, a gente tem que fazer terapia de reposição de nicotina. Não adianta eu tirar a nicotina do paciente, né? Porque ele vai ter uma abstinência. E isso vai ser muito difícil de sustentar. Então, você repõe nicotina sintética, essa não faz mal, nesse período, né, de transição. E a gente também tem medicações que vão agir na dependência psicológica, né? Diminuindo a ansiedade, o estresse, melhorando o sono, né? E também se ligando aos receptores de nicotina no cérebro, enganando o cérebro, né? Ele te dá uma sensação de saciedade, né? Trata compulsões. Então, a gente tem o tratamento medicamentoso, né? Que pode ser oral, com comprimidos, pode ser reposição da nicotina adesivo, tópica na pele, ou da goma, de mascar a goma ali no momento da fissura, que é aquela vontade muito grande de fumar. E a gente tem o que os estudos comprovam, né? Cada vez mais o tratamento psicológico, que é fundamental estar associado. Não basta ser só um. Então, a gente tem a terapia cognitiva comportamental, né? Onde você vai desenvolver medidas, né? Para permitir que você consiga ficar sem o cigarro. Então, medidas no seu dia a dia, gatilhos, né? Que são muito comuns. O cafezinho preto, né? Então, tomou uma xicrinha de café, quer acender o cigarro, né? A bebida alcoólica. Então, a gente vai removendo os gatilhos e isso vai permitindo, repondo essa nicotina, dando uma saciedade para esse paciente e a gente vai otimizando o tratamento para não ser tão sofrido a cessação do tabagismo e também ser possível, né? Ela realmente ser também duradoura, esse paciente não ter recaída, não voltar a fumar. Pensando, por exemplo, em qualquer procedimento cirúrgico, gente, o ideal que os estudos mostram é você estar há pelo menos 8 semanas sem fumar. Então, assim, o quanto antes você fizer isso, né, mais benefícios você vai ter. Além de todos os outros que eu falei, né? Então, pensando em cirurgia, seja para doença oncológica ou outra, a cicatrização, né, é totalmente diferente no paciente que está fumando. E aí é muito importante a gente falar também
sobre o cigarro eletrônico, né? Que é um problema enorme que a gente está lidando hoje. E a gente não tem estudos com o cigarro eletrônico bem estabelecidos, epidemiológicos, da relação dele direta com o câncer de pulmão. Mas a gente tem que entender o mecanismo, né, de desenvolvimento e de exposição, como é extremamente deletério. Então, esses estudos, eles vão existir, né? Só vão precisando de tempo para sair, né? Eles já estão acontecendo. Para a gente ter um dado, né, tantos. Mas a gente tem dados que já nos convencem de quanto o cigarro eletrônico é pior que o cigarro branco convencional, né? Então, a nicotina do cigarro eletrônico, ela se liga 100 vezes mais rápido nos receptores cerebrais do que o do cigarro branco. Outra coisa muito complicada é que quando você compra o cigarro eletrônico, ali tem escrito as substâncias que tem. Então ele vai ter um cheirinho de morango, ele vai ser saborizado. Ele vai ser adaptado ao público, principalmente os jovens, para poder... Atrativo, né? Atrativo. Então, assim, tá lá no rótulo. Só que são produtos que não são autorizados pela Anvisa, né? Que não são liberados. Então, eles não têm regulamentação. Ou seja, não tem nenhum tipo de avaliação desses dispositivos. E aí você pega esse dispositivo e leva ele pro laboratório. E aí você abre ele e vê o que tem dentro dele. E é uma loucura total. A gente tem partículas de analgésico, anticonvulsivante, antibiótico, várias substâncias que geram prazer e que geram uma dependência muito mais elevada, além da nicotina. Sem falar da combustão, que a gente tem o níquel, o próprio etileno, que são extremamente cancerígenos e passam por uma combustão extrema dentro do cigarro eletrônico. E o cigarro eletrônico, a gente não vai terminar o cigarro, né? O paciente vai usar puffs, ele não vai acabar. Então, você faz uma quantidade de puffs muito maior, você consegue fumar muito mais, a dosagem é muito maior no cigarro eletrônico do que no cigarro branco. Porque até se a gente acender um cigarro no outro o dia inteiro e ficar fumando 24 horas, a gente não vai conseguir inalar o tanto de nicotina que o cigarro eletrônico fornece pra gente. Então, assim, é uma coisa que a gente, assim, falando de câncer, como eu falei, a gente tem estudos em andamento, mas o entendimento do que tem dentro do cigarro eletrônico e do que a gente sabe que é o cigarro convencional, né, que o cigarro eletrônico é muito pior, então esse risco vai ser muito maior, né? Tem outras doenças também relacionadas, bronquiolites, a gente tem uma doença específica que é EVALI, que é o pulmão branco, que é extremamente grave, né? Isso causa uma reação inflamatória aguda, grave, com insuficiência respiratória, necessidade de ventilação mecânica, intubação, né? E que a gente vê cada vez mais prevalente, né? Então, o cigarro eletrônico é uma coisa que a gente está extremamente preocupado, muito mesmo. E quais são os sinais ou sintomas que, né, acabou falando que muitas vezes, né, é assintomático até ter, mas o que levanta o alerta para a pessoa procurar um pneumologista de sinal e sintomas? Opa, algum sinal aí pode ser câncer de pulmão. Eu brinco assim no consultório com meus pacientes, que o normal é ser normal. Porque, gente, a gente esquece o que é normal. Essa frase, eu gosto de também falar essa frase, normal é normal. Por exemplo, a tosse é danada. Todo mundo acha que tosse é normal, né? Posso ficar tossindo, né? Uma tossezinha que tá ali há não sei quantos meses, que não é nada. Deve ser alérgica, né? E deve ser alguma coisa aí, deve ser algum produto que eu usei em casa e que pode realmente ter componente alérgico, mas não é normal. Pode ser comum, mas não é normal, né? Então, se você tem sintomas respiratórios independentes, né? Tosse, cansaço, falta de ar, dor no peito, perda de peso, você tem que procurar um especialista, um pneumologista para avaliação, né? A gente fala da tosse há mais de 3 semanas, como um período assim de alarme. Tem mais de 3 semanas de tosse, você tem que procurar, né? Mas se tem um sintoma ali presente, novo, menos de 3 semanas também procure para avaliação, né? Então, a gente tem essa regrinha aí das 3 semanas da tosse, mas na presença de sintomas, passe por uma avaliação com o especialista, né? E assim, a gente tem muito, por exemplo, eu falo que os pacientes se acostumam, o paciente asmático, por exemplo, ele se acostuma com a asma, né? Porque a asma é doença crônica, ela é recorrente, ela vai e volta, e você já sabe mais ou menos como controlar ali na crise, e você não tem entendimento da doença como um todo, né? Que é uma doença crônica, que pode progredir e ter
uma irreversibilidade. E aí ele se acostuma a de vez em quando chiar, a de vez em quando tossir, e de vez em quando cansar. E não é normal. Então, chiado no peito, tosse, produção de muita secreção, muito muco, dor no peito, cansaço, falta de ar, perda de peso, que você não está fazendo uma dieta, não tem um motivo para estar acontecendo. É super importante você procurar um especialista. E uma coisa que é muito comum, né, como clínico, né, chega e às vezes pode ter sintomas ou não, e ali detectou ou um nódulo pulmonar ou um derrame pleural, que é aquele líquido que acumula ali ao redor do pulmão. Como que geralmente é a visão do pneumologista? Todo nódulo que aparece numa tomografia, no raio-x, ele vai ter que ser retirado, é câncer? Conta aí pra gente como é que é essa abordagem. Perfeito. Então, assim, a tomografia do tórax é um exame muito bom para ver pulmão, né? E hoje a gente tem uma tomografia de tórax, os tomógrafos, os aparelhos, muito bons. Então, você consegue detectar qualquer alteração milimétrica, muito pequititinha mesmo, né? Então, a gente vê aí as tomografias, né? De quase todo mundo tem nódulo micronódulos, né? E tem uma descrição que acontece muito, que é o nódulo calcificado, né? Porque na nossa região, falando de Brasil, de Bahia, a gente tem muito contato com a tuberculose, né? E que é uma doença que deixa essa cicatriz no pulmão, né? Que é um nódulo pequenininho, calcificado. Então é muito comum. Nós, profissionais de saúde, se fizer a minha e a de Renata, que agora vai dar um nódulozinho calcificado. Porque a gente tem contato, né? É um sinal que sua imunidade funcionou, ficou a cicatriz ali quietinha. E você não desenvolveu a doença. E aí a gente só vai ter que ter cuidado em algumas situações específicas, né? Mas não tem que preocupar, tratar, nada disso, né? Então, assim, quando a gente vê um nódulo pulmonar, o que é importante? Então, a gente vê os fatores de risco desse paciente, né? Se é um paciente que é tabagista ou não, né? Se tem outras exposições para ter um risco elevado de câncer, né? Então, peguei um nódulo, vou ver os fatores de risco do paciente, a idade do paciente, né? Onde que está esse nódulo? Está na parte de cima, na parte de baixo do pulmão, né? Dos lobos superiores, normalmente são nódulos que nos deixam mais preocupados, né? Para as doenças oncológicas. Não que não possa ter nas outras, tem sim, no pulmão inteiro. Mas o nódulo no lobo superior, a gente fica mais de olho nele. O tamanho desse nódulo, né? Isso é fundamental. Porque a gente vai ter um risco de câncer quanto maior esse nódulo, né? Então, nódulos acima de 1 centímetro são nódulos que, eu não vou deixar esse paciente sozinho. Eu vou ter que vou dar um passo a mais para a investigação desse nódulo. Nódulos menores que 1 centímetro, geralmente, assim, de forma geral, a gente vai fazer acompanhamento. Então, a gente faz um acompanhamento pelo menos de 5 anos desses nódulos menores que 1 centímetro. E a regularidade de tomografia, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, vai depender também dos fatores de risco e do tamanho específico do nódulo. Por exemplo, Minoc 4 milímetros, de 4 a 6, de 6 a 8, né? Aí a gente, se esse paciente tem tomografia anterior que era normal ou tinha alguma alteração, e aí a gente vai ver, vou repetir de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, ou uma vez no ano, essa tomografia por um período de 5 anos. Então, quando a gente pega um nódulo pulmonar, a gente vai analisar todos esses fatores, né, relacionados ao próprio exame, ao próprio nódulo, a fatores internos do paciente, né, ao histórico desse paciente também, se ele é um paciente que já tem doença oncológica, né, ou se é o histórico familiar também desse paciente, histórico de exposição. Então, a gente analisa vários fatores para saber como conduzir aquele nódulo. Se ele vai para um acompanhamento mensal, trimestral, semestral, anual, ou se ele vai para um exame mais, para uma investigação a mais, que pode ser a depender de um PET, pode ser de uma punção guiada por tomografia, que é um tipo de biópsia mais acessível, ou não, se é um paciente que a gente já tem que pensar em cirurgia, né? Biópsia e cirurgia como tratamento curativo. Então, a gente analisa todos esses fatores, né? Então, viu um nódulo no pulmão, não entre em desespero, não olha no Google, que o Google vai te desesperar. Procure especialista, que a gente vai analisar tudo isso. E o derrame pleural? Então, o derrame pleural, ele é multifatorial, né? E a gente tem várias etiologias, várias causas do derrame pleural.
inflamatória, infecciosa, por contiguidade, e oncológica, né, pelo câncer. Então, quando a gente pega um derrame pleural, a gente tem que avaliar também, através da anamnese, do exame físico, né, da história do paciente, de todos os dados dele, qual é a possível causa daquele derrame, né? Se é um derrame que ele é mais volumoso, ele sempre vale a pena ser estudado, né? Se é um derrame muito pequeno, a gente já pensa em uma avaliação um pouco mais diferente, porque a punção simples ali não é tão fácil. Então, se é um derrame moderado ou grande, a gente sempre tem que estudar. Então, a gente vai fazer uma punção, estudar aquele líquido, né? Estudar se ele é inflamatório, se ele é infeccioso, se ele tem característica de câncer. Ver o que está associado a esse derrame, né? Então, tem algum nódulo no pulmão, além desse derrame, né? Que poderia ser um câncer de pulmão metastático para essa pleura gerando derrame pleural, né? Ou é um paciente que tem outra doença oncológica, tem uma doença oncológica fora do pulmão, né? Um câncer abdominal, etc., que poderia, né? Também está gerando uma metástase para pleura e se mostrando como um derrame pleural. Então, o derrame pleural, ele sempre tem que ser avaliado. No derrame pequeno, a gente também vai ver as causas todas, né? E ele tem que ser acompanhado. Então, pode ser, às vezes, infeccioso, viral, né? Cardíaco, né? Insuficiência cardíaca, né? E aí a gente vai ver na insuficiência cardíaca, ele é mais de um lado do que do outro, né? O paciente vai ter outros sinais, como edema nos membros inferiores. Então, eu também sempre falo isso, que o paciente conta pra gente o que ele tem, né? Então, a gente vai escutar esse paciente, ver toda a história, né? E examinar ele para ver a causa desse derrame. Mas também sempre tem que ser avaliado. Como é que lida? Então, um paciente que passou no consultório contigo e que fala assim, poxa, eu acho que isso aqui é câncer de pulmão. Como é que vai chegar nesse diagnóstico dele? Como é que você procede? Então, isso também é bem legal, porque a gente tem várias formas de diagnóstico, né, hoje do câncer de pulmão, mais invasivos e menos invasivos, né? Então, a gente tem uma que eu já cheguei a citar, que é a punção percutânea guiada por tomografia. Então, você vai com uma agulhinha, com anestesia local, naquela lesão, mas essa lesão tem que ser uma lesão que esteja próxima do tórax, né, que tenha um tamanho, né, um pouquinho mais significativo, para conseguir, com essa agulha, você ali biopsiar. Tá? Então, é um procedimento bem bacana, com menos riscos. Tem riscos, claro, mas bem menores, né? E aí, a gente tem outros. A gente tem a broncoscopia, que é uma endoscopia do pulmão, né? Que você vai com anestesia, e aí você passa um tubozinho, né? Pela via aérea, e aí você consegue fazer também biópsias. Vai ter indicações específicas também, a broncoscopia, né? Se é uma lesão que está ali dentro do brônquio, né? Ou que está obstruindo esse brônquio, né? E aí você tem uma chance muito boa de conseguir o diagnóstico pela broncoscopia, e também é um exame muito menos invasivo, né? A gente tem o EBUS, que é uma espécie de ultrassom, também uma espécie de endoscopia, e que a gente vai com uma agulha e consegue acessar os linfonodos, que são aquelas estruturas que a gente chama popularmente de íngua, né? Que tem no corpo todo, e tem também no pulmão, nessa região central do mediastino. Então, a gente consegue ir lá, se esses linfonodos estiverem aumentados de tamanho, com o EBUS, e fazer uma biópsia e conseguir uma quantidade de material muito boa, tá? Então, o EBUS também é uma possibilidade muito boa. E cirurgia, né? Então, você realmente ir para um procedimento cirúrgico mesmo, onde você vai tirar uma parte do pulmão. Pode ser essa parte, só a parte do nódulo, ou pode ser o lobo inteiro, né? Que a gente chama de lobectomia. Então, você tira aquele lobo todo. Quando você pensa na lobectomia, tirar o lobo todo, você está pensando em um procedimento já curativo. Então, eu já iria estar diagnosticando e tratando esse paciente, né? Então, é aquela lesão que é muito suspeita, né? Que a gente avalia características de tamanho, de localização, de forma, e aí você já consegue, com a cirurgia, fazer as duas coisas, a biópsia e o tratamento, né? Curativo, que é a cirurgia. Então, a gente também tem muitos métodos hoje, isso é muito bacana. Eu falei do PET, né, que não é um método que auxilia no diagnóstico, assim, a gente
para ter o diagnóstico de pulmão, a gente precisa de patologia, a gente precisa de biópsia, né? Então, precisa ter material. Então, todos os outros exames não são possíveis de confirmar a doença. Mas o PET, ele consegue dar pra gente dados muito importantes de doença à distância, né? De uma doença... Estadiamento, né? Uma doença muito agressiva, né? Onde que tá captando, né? Isso muitas vezes ajuda também na cirurgia, na decisão, né? No tratamento, assim, muda totalmente. Então, o PET também é um exame que auxilia no diagnóstico. Hoje, como é que os profissionais, a equipe, para quando, né, chegou um diagnóstico, estadiou, como é que vai ser, em linhas gerais, esse tratamento, para que lado que vai, como é que vai ser o papel aí do pneumologista com os demais profissionais quando se resolve tratar e a importância dessa equipe multidisciplinar? Conta aí pra gente. Então, assim, o que os estudos têm mostrado no mundo todo é que a evolução desse paciente é muito melhor quando a gente tem uma linha de cuidado, uma equipe multidisciplinar. Vários profissionais, várias especialidades envolvidas no cuidado desse paciente. Então, essas reuniões que a gente faz, né, multidisciplinares, que a gente coloca todo mundo que está envolvido ali no cuidado para discutir o caso do paciente, e isso é o que tem mais mostrado no mundo todo uma melhor evolução do câncer de pulmão nesses pacientes. É o câncer que é melhor conduzido, né? Então, quando chega para mim um nódulo pulmonar suspeito, aí já tem algumas coisas que eu tenho que acionar, né? Então, eu tenho que ver a função pulmonar desse paciente, né? Para saber se ele vai ser possível, qual o procedimento diagnóstico, né? Eu tenho que tratar doenças associadas que podem estar potencializando o quadro dele e que podem deixar ele com risco maior na cirurgia, se for, né, o caso de cirurgia. E eu vou encaminhar ele para o cirurgião torácico, tá? Então, o cirurgião torácico fica caminhando assim muito de pertinho com a gente, muito junto. O cirurgião torácico vai conversar né, avaliar a localização desse nódulo, a forma, o tipo, a performance do paciente, a função pulmonar, o teste da caminhada, vai avaliar tudo, né? Que o pneumologista ali já pediu, já adiantou. O estadiamento, né? Tem doença à distância ou não tem? E aí a gente toma a decisão sobre a biópsia. Como? Aqui a gente já vai levar esse paciente para a reunião multidisciplinar, onde tem um oncologista, o radiologista, o patologista, o cirurgião de tórax e o pneumologista. Então, a gente já leva nessa roda, todo mundo já vai ver, já vai avaliar, né, tudo que envolve aquele caso, né, e aí é tomada a decisão, qual vai ser o procedimento diagnóstico daquela lesão. Confirmou, né, é um câncer, esse paciente, ele vai já estar envolvido com o oncologista, né, e aí o oncologista também vai estar envolvido com todo mundo, porque é importante a gente ver se essa lesão é uma lesão passível de cirurgia ou é uma lesão passível de tratamento, né, medicamentoso, quimioterápico, imunoterapia, ou se é uma lesão que pode ir para radioterapia, né? Então, o médico nuclear também vai estar junto e o radioterapeuta. Então, todo mundo já vai estar envolvido, porque e esse paciente aguenta o tratamento? Aguenta a cirurgia, né? Ele já tem uma doença pulmonar, fibrose pulmonar, essa droga que ele tem indicação é muito tóxica, né? Então, todo mundo já vai estar junto também, porque a gente vai estar junto no diagnóstico e a gente vai estar junto no tratamento. E a gente vai estar junto na evolução do paciente como um todo, né? Então, essa integralidade é o que os estudos mostram que mais contam hoje, mais faz diferença no cuidado do paciente com câncer de pulmão. E o que você vem percebendo, né, você como pneumologista, de evolução nesse tratamento? Tem melhorado? O que é da parte da equipe multidisciplinar ou também da parte específica da pneumologia? O que você vem percebendo aí de avanço? Está melhorando o tratamento? Então, está melhorando muito, graças a Deus, né? Então, antes a gente tinha um diagnóstico meio limitado, assim, do câncer de pulmão. É um tipo ou é outro tipo? Faço isso ou faço isso, né? Em termos de tratamento medicamentoso, né? Hoje não. Hoje a gente tem que saber tudo desse câncer, né? Então, a gente precisa de um material também melhor. De um patologista que seja avisado pelo cirurgião
que é preciso ele pesquisar coisas específicas naquele paciente. Que o oncologista orientou o patologista, que o cirurgião torácico orientou o patologista, e aí ele vai avaliar as mutações, né? Então, hoje nós temos várias siglazinhas, né? PDL1, AGFR, várias siglas de mutações que a gente tem que avaliar em cada paciente para definir qual droga seria possível no tratamento. Então, mudou muito. Não adianta mais falar, é esse tipo ou é esse tipo, vamos fazer isso ou não. Não. Agora a gente vai estudar o tipo histológico e as características de mutação daquele câncer. E aí a gente vai ter uma gama de medicamentos enorme, né? Que faz parte da imunoterapia para definir para esse paciente, né? E aí a gente também tem que avaliar se esse paciente consegue ser submetido a esse tratamento, né? Se ele, por conta do potencial de toxicidade que algumas drogas específicas vão ter acima de outras, né? Então, essa descoberta, né? E essas drogas novas nos últimos 10 anos tem mudado a história do câncer de pulmão, né? Então, a sobrevida do câncer de pulmão se tornou maior com a imunoterapia. Os pacientes vivem mais e vivem melhor, né? E com drogas menos tóxicas, né? Que causam menos efeitos colaterais. E a Renata vai falar, porque eu tenho um viés de só mexer com o pulmão, mas eu acho que não tem outro câncer que mudou tanto nos últimos 10 anos como o câncer de pulmão, em termos de droga, de surgimento de novas drogas, de novos tratamentos, né? Então, a gente fica muito feliz com isso. Até um tempo atrás, assim, até que a gente, na formação nossa como oncologista, na residência, a gente começou a pegar, né, o tratamento ali que você fazia. Os professores da gente, anteriormente, tinham diagnóstico de câncer de pulmão, principalmente doença avançada, era tipo assim, às vezes nem ia tratar, né, ia ser cuidados paliativos exclusivos. E aí começou, né, aquelas quimioterapias convencionais, uma sobrevida, isso para doença metastática. Começou 6 meses, aí depois sobrevida 10 meses, aí teve trabalho, passou 12 meses, e aí quando começou a estudar biologia molecular, a parte da genética do tumor, genética tumoral, assim, hoje pulmão, no mínimo, 30 subtipos diferentes. Então, assim, tem drogas hoje, alguns pacientes que têm mutação ALK, e assim, tem exemplos de pacientes jovens, que às vezes é um subtipo que às vezes acontece em pacientes mais jovens, que você às vezes tem uma doença metastática e você faz um tratamento que hoje você acontece um platô de 5 anos e que aí você pode cronificar a doença. Então, hoje você já tem trabalhos, dependendo desses subtipos que você tem, que acaba que você consegue ter como se diz, um platô de que você não sabe quando vai ser. Passou de 5 anos de tratamento e você está tendo essa resposta. Um grande ganho que a gente teve, né, e não só no pulmão foi um grande, foi a questão da imunoterapia, de você usar uma medicação que vai aumentar a imunidade contra o tumor, e essa combinação hoje, cada vez mais ela vai ficando cada vez mais precoce no tratamento. Antes você fazia só no tratamento infantil, você já começa a fazer já no tratamento, às vezes antes da cirurgia, logo após. Então, é uma evolução assim muito grande. Então, a gente fica muito feliz, mas é algo também que a gente tem que mostrar que, infelizmente, muitas dessas drogas, elas não são acessíveis, né? Às vezes não são acessíveis, até para alguns convênios não são acessíveis, o que dirá nos sistemas públicos. Então, é algo que a gente, como sociedade e os governantes, os gestores, tem que tentar fazer um equilíbrio aí, porque a gente sabe que também não é tratamento barato, mas a gente tem que saber que tem pacientes que beneficiam muito e você tem que pesar, né, a questão dessa oferta. Então é algo que a gente fica muito feliz, né, nessa evolução, e a gente percebe que mais do que a doença em si, mais do que o tratamento em si, eu falo, esse conjunto que você trouxe muito bem faz toda a diferença. Então não adianta nada você ter a melhor droga e você não ter uma equipe multidisciplinar para poder discutir, não ter um médico para chamar de seu, que na realidade isso aí vai se perder, você não vai conseguir. Então tem estudos assim que só mostram, se você tem uma equipe multidisciplinar, o resultado desse paciente, se você pegar o mesmo tratamento, é totalmente diferente se você teve todo esse contexto que você trouxe pra gente. Então é algo que a gente fica assim muito, muito feliz e de você estar trazendo pra gente.
E já que a gente está falando desse agosto branco, eu fiquei sabendo, né, que vai ter, parece que uma ação amanhã, né? Vai ter uma ação no Cristo Mário Cravo. Conta pra gente como é que vai ser essa ação, de onde que surgiu, que eu achei fantástica a ideia. Eu falei, poxa, por que eu não pensei nisso antes? Que ideia boa é essa? Conta aí pra gente. Foi muito legal, né? A gente sempre teve vontade de fazer esse evento, viu? Todo ano a gente ensaia ali e tem alguns fatores. E esse ano deu certo. Foi uma combinação de fatores que deu certo. Primeiro por estar lá no Cristo, né? Que é aquela vista maravilhosa, o ponto, assim, mais importante da nossa cidade, né? E a gente poder viver esse momento ao ar livre. E aí, trazer esse cuidado além. Então, a gente vai ter várias atividades, assim, né? Que vai ser amanhã, dia 12, né? Amanhã, terça-feira, dia 12 de agosto, às 14 horas. E aí, lá a gente vai ter várias atividades. A gente vai ter roda de conversa, né? Porque a gente está conversando aqui, mas quando a gente está numa roda de conversa de forma mais simples, né? Mais tranquila, mais acessível, né? Surgem as dúvidas, a gente consegue ter uma troca muito grande. Então, a gente vai ter a roda de conversa com nós 3 pneumologistas do Hospital SAMU, né? Vamos ter também algumas atividades que envolvem a saúde de forma geral e a saúde pulmonar. Então, aula de educação física, né? O pessoal da fisioterapia vai estar orientando os exercícios respiratórios que são importantes para o pulmão. A gente vai ter um momento também de movimentos, movimentação corporal, né, com yoga. Então, a gente vai ter essas atividades todas, né, envolvendo. Vai ter um lanchinho divertido, né, saudável, pra gente tá confraternizando ali também. E com aquela vista maravilhosa. O Agosto Branco é um mês extremamente importante, né? Você falou que na Covid o pessoal lembrou que tem pulmão, né? Aí eu lembrei de minha irmã. Minha irmã, alguém falou assim, eu tinha gravado um videozinho falando do Agosto Branco no meu Instagram. Aí alguém comentou, eu vi seu vídeo. Aí minha irmã, foi ela que inventou esse negócio de Agosto Branco? Foi da cabeça dela, isso aí nem existia. Quem é que ouviu falar disso, de Agosto Branco? Aí disse que eu que tinha inventado. Mas é porque a gente fala pouco mesmo, né? A gente vê em nível assim, de repercussão de campanha. Acontece menos. Então, a gente vai ter esse evento amanhã que vai ser muito rico, vai ser muito legal. Então, todo mundo que puder estar lá com a gente, a partir das 14 horas, né? É um momento muito bom. Precisa fazer alguma inscrição, alguma coisa assim? Tem uma inscrição no site do SAMU, tá? Pelo Instagram vocês conseguem, no Instagram do SAMU. Que é importante pra gente se programar, né? Com a questão de quantidade de pessoas, né? Pra ofertar tudo da melhor forma. Mas se não der tempo de fazer a inscrição, a gente vai, né? Esteja lá com a gente, que vai ser muito bacana. Já que, não sei se você percebe, tudo que é bom dura rápido, assim, passa muito rápido, mas eu queria, né, a gente já está chegando aqui pro final, que mensagem você gostaria, né, de deixar aí, né, para as pessoas que estão aí, né, no Agosto Branco, para os pacientes, em relação à saúde, especificamente saúde pulmonar, para os seus pacientes que estão aí te vendo, para os seus colegas, que mensagem que você gostaria de deixar para eles? Então, eu queria, de forma geral, deixar para vocês o seguinte: como vale a pena se cuidar? Como vale a pena a gente parar para se cuidar, sabe? Para olhar pra gente, né? E perceber que tem uma tosse que tá ali há muito tempo. Ou perceber que eu fumei a vida inteira, mas agora não faz mais sentido e só vai me trazer coisas ruins, né? E a cada minuto isso tá me aumentando meu risco de forma exponencial. Então, vale a pena eu me exercitar, vale a pena eu ter uma alimentação melhor, vale a pena eu perceber meu corpo de forma melhor, meus sintomas, mudar hábitos, deixar de fazer coisas que são prejudiciais à saúde, né? A gente tem também questões ambientais, como a gente falou do amianto, né? De outras coisas. Então, vale a pena você parar para se cuidar, porque a gente consegue detectar uma doença muito mais precoce, a gente consegue... primeiro de tudo, evitar a doença, né? E a gente consegue tratar muito melhor essa doença. Então, vale muito a pena se cuidar. E falando em específico do cigarro, a gente tem muitas medidas para ajudar, né? Então, você fala, não tem jeito, eu fiz isso a vida inteira, ou eu já tentei outras vezes, né? Ou eu não quero passar por isso agora. E aí a gente vê que o cigarro também está envolvido com várias outras coisas, né, emocionais e tudo mais na vida do paciente, e que a gente pode também estar parando para cuidar. Então, o que eu queria deixar de mensagem é
que a gente tem que parar para se cuidar, né? E não deixar as coisas irem passando, né? E sobre meus pacientes, queria agradecer a todos, né? Que tem essa confiança, essa parceria, essa alegria, né? Uma alegria estar com eles, atender. Amanhã cedinho estou lá no SAMU atendendo. A agenda é cheia e cada um com sua história e é muito bacana, né? E os colegas de trabalho, que eu preciso de vocês. Eu preciso do oncologista, eu preciso do cirurgião, né? A gente precisa um do outro para cuidar desse paciente. E hoje aqui em Conquista, a gente tem isso, né? A gente tem pessoas envolvidas, equipes, não que necessariamente trabalham no mesmo lugar, mas que param ali também para fazer aquilo, para tentar cuidar melhor desse paciente. E a gente precisa de vocês aí curtindo, se inscrevendo, compartilhando, né? Hoje, né, excelente participação aqui hoje do doutora Damile Sandes. Agradecer, né? Porque assim, a gente sabe da correria, ainda mais coordenando, né? Tanto na parte da pneumologia, como também um evento amanhã. E assim, agradecer, né, a disponibilidade, que eu sei que a correria estava atendendo também. Chegou de viagem, eu chegou aqui cronometrado. Eu falei, tomara que não tenha tido multa, viu? Porque assim, é um trabalho intenso, mas assim, agradecer a vocês que estão aí acompanhando, assistindo, escutando. E agradecer também por estarmos respirando bem e sempre a tempo a gente poder respirar bem, porque a gente vai estar aqui no podcast sempre aqui unidos contra o câncer, gente. Verdade. Obrigado, estamos aqui junto. Até logo.